Então, hoje iniciamos a série Os Verbos de Deus a Abraão. Vamos falar sobre cada um dos verbos que em Gênesis 12 Deus disse a Abraão. Abraão fazia parte de um povo que não tinha nada a ver com o seu. Abraão tinha costumes que não tinham nada a ver com Deus, mas Deus o escolhe e diz a ele alguns verbos que ao longo da história de Abraão vão se materializando, vão se manifestando. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, se você puder abrir a Bíblia em Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, desde já lembrando, todas as palavras que eu ministro aqui durante a semana ficam no YouTube Daniel Rigoletto. Basta você acessar o teu canal do YouTube, aliás, o teu aplicativo, a página do YouTube, acessa a minha página, o meu canal Daniel Rigoletto, e tem lá todas as ministrações. Gênesis 12, olha só. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama Abraão, Abraão vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E eu meditava sobre isso a semana passada, inclusive foi um trechinho da palavra que eu ministrei ontem pela manhã aqui no culto digital. Abraão morava numa região chamada Ur dos Caldeus. Obviamente que ele tinha costumes caldeus, aqueles mesmos que os babilônicos queriam implantar em Daniel, nos seus amigos e nos jovens nobres de Jerusalém. Diante desse quadro, desse cenário, Abraão morava com os seus pais, morava com os seus familiares, tinha crescido naquela região, tinha os seus amigos naquela região, e ele servia aos astros, porque os caldeus tinham costumes religiosos ligados aos astros, sol, lua, estrelas e por aí vai. Então esse era o cenário, esse era o quadrado de Abraão, vamos dizer assim. E diante desse cenário, Deus o chama. Deus o chama e o chama de uma forma tão poderosa, porque já começa falando para ele sair daquele lugar, sair daquela região, porque Deus faria uma obra na vida dele. Então, o primeiro verbo que Deus fala a Abraão é sai. Sai. Sai dos teus costumes, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de perto dos teus amigos, sai dos teus complexos, sai dos teus pensamentos, sai do teu formato religioso, sai. E é difícil nós, como seres humanos, aceitarmos o verbo sai. Sair não é uma ação que nos ensinaram. A grande maioria de nós sempre se acostuma muito fácil com as coisas e busca sempre permanecer. A minoria não é conservadora, a maioria de nós é composta de conservadores. Então, sair não é um negócio que nos agrada. Sair não é um hábito que nós temos. Sair não é um negócio tão fácil para nós. E quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, muitas vezes nós não relacionamos isso com Jesus Cristo. E por que nós não relacionamos com Jesus Cristo? Porque nós achamos que Jesus, sendo a porta, porque ele fala em João 10, daqui a pouco a gente vai ler. Nós achamos que Jesus, sendo a porta, ele só é uma porta para entrar. Ele só é uma porta de entrada. E todas as portas, ou quase 100% delas, a grande maioria das portas não serve só para entrar, serve também para sair. Por isso que em João 10, no versículo 9, olha o que ele fala. João 10, 9, Jesus dizendo, tá? Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Opa, então vale a pena entrar. Glória a Deus. Mas olha o que ele fala na sequência. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus não é só uma porta de entrada. Nós muitas vezes oramos isso e relacionamos isso na nossa mente. Criamos uma novela mexicana na nossa cabeça e achamos que as portas que Deus abre, elas só servem para a gente entrar. Ai, Senhor, abre uma porta que eu quero entrar, abre uma porta de honra, eu quero entrar. Mas Deus também abre portas para que as pessoas saiam. Foi por isso que ele falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai desse lugar. E depois Deus completa falando outros verbos. Vai, eu te abençoarei, eu te farei, de ti farei. À medida que nós formos nessa semana evoluindo essa série, a gente vai falar de cada um desses verbos. Mas hoje eu quero ficar no sai. Porque não é bacana, porque não é gostoso, porque requer muita transformação nossa e requer um entendimento espiritual muito grande. Porque quando Deus fala sai, ele fala para Abraão sair daquilo que ele estava acostumado, daquilo que para ele era simples, daquilo que ele já não tinha mais trabalho para entender. Quando Deus fala para Abraão sai, Deus coloca como um primeiro passo de uma história que ele ainda iria escrever na vida de Abraão, porque já estava escrita, de uma história que ele ainda iria desenvolver através de Abraão, de algo que Abraão não conhecia. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Sai. E isso dói. E muitas vezes nós não aceitamos que o Evangelho faça isso conosco. Muitas vezes nós não aceitamos que o Evangelho nos tire. Muitas vezes nós não aceitamos que a porta que ele abre não serve só para entrar, serve também para sair. Porque sair pressupõe algumas coisas. A primeira, sair pressupõe uma abertura pessoal para o novo que está por vir. Uma abertura pessoal para um novo entendimento, para uma nova forma de pensar, para novas vivências, para novas experiências. Sair pressupõe que a pessoa que sai esteja disposta a pagar um preço, a recomeçar, esteja disposta a enfrentar situações que antes não enfrentava. Inclusive, ele leva Ló, seu sobrinho, e isso gera um problema enorme. E nós, muitas vezes, já ouvimos pregações em que o pregador condenava Ló. Mas espera aí, era sobrinho dele, será que você também não levaria? Será que eu também não levaria? Imagina você chegar para a tua família e falar: nós estamos de mudança, para onde? Não sabemos. E vem o teu sobrinho querido, amado, e fala: eu queria ir com você, eu tenho poder de escolha, eu quero te ajudar nessa empreitada, eu quero te ajudar nessa caminhada. Você vai negar? Claro que não. Então nós faríamos o mesmo que Abraão. Mas o sair pressupõe isso. Pressupõe essa abertura. O sair, em segundo lugar, pressupõe abandono. Abandono do quê? Do que ficou. Porque não dá para você sair carregando. Você precisa deixar. E aquilo que Abraão viveu, a esposa de Ló não conseguiu viver. Porque Ló, vocês sabem da história, a grande maioria, estende as suas tendas até as campinas do Jordão, fica próximo de Sodoma e Gomorra, só que Deus destrói Sodoma e Gomorra e diz para Abraão, para Ló, vá e não olhe para trás. E o que a esposa de Ló fez? Olhou. Por que ela olhou? Porque ela não conseguia abandonar o que estava lá atrás. Ah, mas esse é um erro só da esposa de Ló. Eu não sou a esposa de Ló, tá amarrado. Quem sabe esse não seja um erro só da esposa de Ló.
Os homens e mulheres de Deus que saíram do Egito, saíram fisicamente do Egito, mas carregavam o Egito aqui dentro em si. Quem sabe esse também seja um erro nosso. A dificuldade de abandonar, a dificuldade de deixar, a dificuldade de sair. Ficamos namorando com o passado, num relacionamento perverso, num relacionamento doentio, num relacionamento onde você se fere, onde você se machuca. E o passado não pode trazer benefício algum para você. É como uma amante. Quer que você rompa com o teu presente e com o teu futuro, mas não pode mais caminhar com você. Não pode fechar uma aliança com você. Então é necessário sair. E sair pressupõe esse abandono. Deixando as coisas que para trás ficam, disse Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Quantas coisas Paulo abandonou. Quantas coisas Cristo abandonou. Está escrito isso em Isaías 53, que ele, sendo Deus, deixou o seu trono de glória, a sua majestade, a sua posição, a sua condição, e assumiu a forma de servo. Não ficou falando para Deus, poxa, por que eu? Por que eu, o filho? Por que não veio o Senhor no meu lugar? Por que não mandou o Espírito apanhar e eu ficava intercedendo? Não. Abandonar. Sair pressupõe esquecer. Sair pressupõe desligar-se. Assim como sair pressupõe estar aberto para um novo tempo, para novos entendimentos. E sair também pressupõe o abandono daquilo que está ficando. Sair significa fé. Fé. Porque Abraão foi e é chamado de o pai da fé. E a fé tem tudo a ver com sair. Porque quando ele sai, ele não sai com um destino já preparado aos olhos humanos. Ele não sai já com uma passagem aérea e com a estadia nos melhores hotéis até chegar onde ele tinha que chegar. Ele sai sem ver. Ele sai sem saber. Mas ele sai acreditando. Abraão acreditou no verbo sair. E muitos de nós não têm essa coragem. Muitos de nós sofremos quando pensamos em sair. O que vai ser de mim? Eu lembro, aí é uma experiência particular, é até engraçada. Até a 4ª série, eu só tinha notas excelentes. A e B, A e B, A e B. Estudei em escola estadual. Chegou na 5ª série, nós tínhamos que trocar de sala. Então as professoras ficavam cada uma na sua sala, ou professores, eu tinha homens também de biologia, e nós íamos para as salas. Então chegava na sala, já não era a mesma cadeira, já não era o mesmo lugar, alguém tinha sentado no lugar que você estava acostumado a sentar, já não era o mesmo ambiente, você já não tinha a mesma liberdade, e você chegava no ambiente da professora, não era a professora que chegava no teu ambiente. Tipo assim, ela não estava na nossa quebrada, a gente que estava na quebrada dela. E foi a primeira vez que eu tirei E, a pior nota que eu podia tirar, e eu lembro de que eu tirei isso em ciências, lembro o nome e o rosto da professora, chamava Marisa. Aquilo me foi traumático. Mas era uma fase que eu estava me adaptando. Eu tive que sair daquilo que eu estava acostumado. Eu tive que deixar os conceitos que eu estava acostumado. E eu tive que ir para um novo tempo. Fé. Abraão tinha que ter fé. E diz a palavra que Abraão creu. Só que ele não creu no verbo só abençoarei. Ele não creu só no verbo multiplicarei. Ele não creu só no verbo farei de ti. O primeiro verbo que ele creu foi sair. Doa a quem doer. Rasgue o coração de quem rasgar. Ele acreditou. O ponto de partida de Abraão foi: sai.
Sai da tua terra. Então nós, servos de Deus, quem sabe falta para nós vivermos uma nova história, um novo tempo, sairmos de muitas coisas que nós estamos acomodados e acostumados. Sairmos do costume popular, sairmos do entendimento generalizado, o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha, o que todo mundo diz. Mesmo que não tenhamos sido ensinados a sair. Porque quem sai é tido como traidor. Quem sai é tido como desertor. Eu tô aqui com a camiseta do Palmeiras. Foi a primeira que eu peguei na gaveta. Não foi por motivo nenhum. Uma pessoa que sai da torcida de um time e vai para o outro, ele é aloprado. Como é que pode você ser palmeirense e de repente você vira corintiano? Esse cara não tem moral na quebrada. Se ele não foi capaz nem de permanecer no mesmo time, vai ser capaz do quê? Nós não fomos ensinados a sair. Abraão não foi ensinado a sair, mas ele acreditou nesse verbo e Deus escreveu uma linda história. E eu profetizo, que quanto mais nós sairmos daquilo que são os nossos costumes, as nossas manias, os nossos jeitos, os nossos achismos, daquilo que são os conceitos religiosos, quanto mais a gente se desligar, abandonando tudo isso, abrindo o nosso entendimento para novos conceitos, novas experiências, novas histórias, mais Deus vai nos levar a viver o propósito e a vontade dele. Amém?